Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Nós estamos muito felizes pela presença dos amados aqui. Dizer que os trabalhos estão voltando ao normal, apesar desse novo normal, mas estamos retornando. Hoje nós tivemos a segunda escola bíblica dominical presencial e foi uma bênção, graças a Deus. O Moisés não pôde estar aqui, mas nos repassou um estudo muito bom. A gente pôde repassar esse estudo que falava exatamente sobre o livro de Jó, onde se tratava da presença do bem e do mal na vida do homem, e que nós, como seres humanos, nós podemos escolher: ou a gente anda no mal e recebe as consequências também, assim também nós podemos escolher o bem e receber as consequências boas também daquilo que nós escolhemos de melhor, que é fazer a vontade de Deus. Nós podemos aprender no livro de Jó que Deus, ele é soberano, e quando ele tem um propósito, quando ele tem os seus projetos, não adianta o homem tentar mudar de qualquer maneira. O Senhor vai estar na direção e ele vai cumprir da maneira que ele deseja, ou o que ele desejar. Hoje nós vamos tratar do livro de Marcos. Nós estamos acompanhando o livro de Marcos já há muito tempo. Depois que nós retornamos os cultos através das lives, a gente parou um pouco, e agora nós estamos retomando, tratando exatamente de como nós devemos tratar o Evangelho. Nós queremos tratar o Evangelho de maneira expositiva, queremos arrancar do texto aquilo que o texto quer nos falar. E hoje nós vamos falar de Marcos capítulo 8, verso 34, a gente vai ler até o versículo 1 do capítulo 9. Evangelho de Marcos, abra comigo aí, no capítulo 8, a partir do verso 34, e a gente vai até o verso 1. Amém, queridos? Você que está em casa também pode acompanhar conosco o Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 34 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem perderia em dar em troca a sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Versículo 1: E disse-lhes: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com todo o poder. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de poder estar em Tua casa. Pai, toma a direção das nossas vidas. Pai querido, que possamos fazer o que realmente nós venhamos fazer aqui. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos permita adorar ao Ti, nos permita engrandecer o Teu nome, nos permita, ó Pai, louvar o Teu nome. Pai querido, que aqui possamos aprender a Tua palavra, que tenhamos, ó Deus, a palavra como alimento para as nossas vidas. Nós precisamos, Pai. Sem o Senhor nós não somos nada, nós não vamos para lugar nenhum. Nós dependemos do Senhor para viver. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, toma a direção. E assim, Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, e assim possamos colocar em prática tudo que o Senhor nos ensinar essa noite,
para a honra e para a glória do Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podem sentar, queridos. Que Deus seja engrandecido. Esse texto, ele vem após, obrigado, irmão, ele vem após uma pergunta. Jesus faz aos seus discípulos e ele pergunta: quem o povo diz que eu sou? E aí então os discípulos vão responder. Uns dizem que tu és o João Batista, outros dizem que tu és um profeta. E vocês dizem que eu sou quem? E aí então os discípulos vão dizer: não, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. E logo após, Jesus ele vai declarar aos seus discípulos que ele precisa morrer, que é necessário que ele morra, para que ao terceiro dia ele venha ressuscitar. E aí então Pedro repreende. Pedro então vai dizer ao mesmo: não, tu não vai morrer. Aí então Jesus vai dizer a Pedro: arreda-te para detrás de mim, Satanás, porque Pedro estava com a sua visão humana, estava olhando para as coisas dessa terra, e Jesus estava dizendo a Pedro: Pedro, eu não vim para isso, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu sei que eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E agora nós estamos vendo um texto que está nos revelando que aquele que não estiver disposto a carregar a sua cruz, também não poderá jamais usar uma coroa. Esse texto está pontuando exatamente para nós que a religião que não nos custa nada, também é uma religião que não tem nenhum valor. Nós podemos entender que se nós iremos acompanhar a Cristo, nós devemos entender que nós só podemos encontrar o prazer verdadeiro nesse mundo se for com Deus, porque sem Deus nós poderemos até ter um prazer, mas esse prazer não é um prazer verdadeiro, porque o prazer desse mundo nos traz sempre o vazio, nunca vai nos preencher, nunca vai nos proporcionar a inteireza, a alegria, a paz verdadeira. Somente em Cristo nós podemos encontrar neste mundo todo o prazer real e verdadeiro. Você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter poder, mas sem Jesus você não tem nada, porque Jesus é quem vai proporcionar em nós essa alegria que nós só compreenderemos com Ele. O mundo jamais vai compreender, porque para o mundo isso é loucura, perder a vida para ganhar essa vida em Jesus Cristo. E aqui só existem duas possibilidades, só existem dois caminhos. Jesus está dizendo, Ele pontua isso de maneira clara, sobretudo porque Ele sabia que grande parte daquelas pessoas o seguiam porque estavam interessadas, corriam atrás dele, as multidões, porque estavam de olho nos milagres, porque estavam buscando ali as benesses do pão, das curas e das coisas extraordinárias para o aqui e o agora, do que realmente buscando o verdadeiro motivo, o verdadeiro sentido, que era a busca da salvação eterna. Muitos estavam buscando a Jesus, eles estavam querendo obter algo, tão tal que quando Jesus disse a eles: olha, vocês estão me seguindo porque vocês comem pão, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o Filho do Homem não tem onde se encostar, porque não tem tempo. E o Evangelho é isso. O Evangelho é algo rápido, é algo passageiro. Nós temos que aproveitar agora, nós temos que fazer com que o reino de Deus se cumpra agora.
Porque a palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar enquanto é dia. Porque quando chegar a noite nós não temos mais tempo, nós não teremos mais tempo. Porque a noite significa morte, significa escuridão. Então, enquanto eu tenho vida, enquanto você tem vida, enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos força de vontade, nós temos que pregar o reino de Deus. Nós não podemos perder tempo de maneira nenhuma. Porque as pessoas que estavam seguindo a Jesus estavam de olho nos milagres, nas benesses do pão, das curas e das coisas extraordinárias. E aqui Jesus nos mostra que nós, assim como Ele, devemos abraçar o caminho da cruz. E Ele, além de abraçar esse caminho, Ele também exige de cada um de nós que nós venhamos abraçar essa cruz, que nós possamos segui-lo. Ele vai exigir isso dos seus seguidores. Pedro, logo acabei de falar, no texto anterior, ou um pouquinho, no mesmo capítulo atrás, aqui no texto precedente, Pedro ele chama à parte Jesus Cristo, ele reprova Jesus, porque Jesus fala para eles que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos homens, que ele fosse preso, que ele fosse morto, para depois então ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro o repreende, porque ele não queria que Jesus escolhesse o caminho da cruz. Ele estava inclinado para um humanismo idolátrico, que não passasse pelo sacrifício, que não passasse pela renúncia, que não passasse pelo Calvário. E então Jesus se volta para Pedro e diz: arreda-te de mim, Satanás. Amados, Pedro naquele momento estava cogitando nas coisas desse mundo e não nas coisas de Deus. Se nós percebermos, sempre alguém tentou tirar Jesus do caminho da cruz. Satanás lá no deserto vai dizer para Jesus: olha, se prostrares diante de mim, eu te darei todos os reinos desse mundo. A gente vai ver as multidões tentando fazer Jesus um rei político, tentando fazer com que ele abandonasse o seu ministério para ser rei, mas Jesus escolhe a cruz. E agora a gente vai ver Pedro dizendo, cogitando aqui pelas coisas desse mundo, dizendo: não, você não pode morrer. E ele vai dizer: arreda-te para trás de mim, Satanás, porque naquele momento Pedro estava sendo usado pelo inimigo. Amados, apenas a cruz é o destino de Cristo, apenas a cruz é o destino de todo cristão. Se nós quisermos realmente sermos cristãos verdadeiros, nós temos que colocar a cruz sobre as nossas costas, nós temos que carregá-la. É fácil isso? De maneira nenhuma, porque a cruz exige de nós renúncia, a cruz exige de nós uma escolha pelo sofrimento, a cruz vai exigir de nós aquilo que para o mundo é loucura. Mas nós podemos entender que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, e como Cordeiro de Deus, Ele tem que passar pelo Calvário. Ele também nos ensina que os seguidores dele, nós, devemos ter o mesmo espírito de renúncia, essa renúncia que marcou a sua vida. Jesus nunca nos enganou, Jesus nunca subornou o homem, propondo para eles um caminho de habilidade e felicidade. Ao contrário, o Senhor Jesus Cristo é radicalmente honesto.
quando ele diz que se nós quisermos o seguir, nós temos que renunciar a nós mesmos, nós temos que assinar essa proposta aí de morte, porque aquele que quiser seguir a Jesus vai ter que morrer, e morrer para o mundo, e viver para Deus. Jesus, ele vai dizer que nós devemos vir até a Ele, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não está dizendo que seguir a Ele vai ser um caminho fácil, vai ser um caminho de glória, mas Ele prometeu, e não prometeu a ausência de aflição. Ele prometeu vida eterna, mas não prometeu a ausência de cruz. Ele prometeu a coroa, Ele prometeu a glória, mas nós teremos a aflição, porque nós só teremos a coroa se carregarmos a cruz. O Senhor Jesus nos chama para esse grande desafio de nos livrar dos valores internos. Ele nos chama para um caminho de dificuldade na vida, um caminho de sacrifício, um caminho de renúncia, e isso é o caminho de discipulado. E esse caminho não é apenas para alguns privilegiados, mas ele chama a todos. Veja que no início do texto ele chama a multidão, ele não chama apenas os discípulos, ele chama toda a multidão, e ele diz: aquele que quiser vir após mim, vai ter que renunciar a si mesmo, vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz, vai ter que me seguir. Não é um privilégio para poucos, mas é um privilégio para todos, para todos. Então todos aqueles que quiserem seguir a Jesus, devem tomar a sua cruz, devem negar a si mesmo, devem segui-lo. Amém, queridos? O que nós podemos entender também é que tanto Jesus como o seguidor de Jesus, ele não vive aqui sob as luzes, da ribalta, ele não vive aqui sob os holofotes. Pelo contrário, o seguidor de Jesus é aquele que sempre vai estar por último, é aquele que sempre vai andar na contramão, é aquele que, se quiser ser o maior, vai ter que ser o menor, é aquele que, se quiser ser servido, primeiro vai ter que servir. É fácil isso? Não, é difícil, porque o ser humano já é voltado para isso. O ser humano, ele não quer de maneira nenhuma ser contrariado. O ser humano quer tudo do jeito dele. Se não for do jeito dele, ele não quer, ele não aceita, ele não entende. Mas o cristão, o servo de Cristo, o seguidor de Cristo, esse reconhece a sua dependência, esse vai estar disposto a dizer não para si mesmo, ele vai estar preparado, ele vai estar disposto a andar nesse caminho, nesse discipulado, que é marcado pela cruz. Amados, Jesus, ele nos chama a atenção, porque o discípulo, ele deve reconhecer o desafio do discipulado. Ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. O discipulado é um convite pessoal. Preste atenção nisso. É um convite condicional. Se alguém quer a soberania de Deus, nunca deve anular a responsabilidade que tem como discipulador, como um seguidor de Cristo. Ele vai ter que entender que Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida e que ele deve repassar isso para todas as pessoas. E Jesus jamais ele vai violentar a nossa vontade.
Pelo contrário, Ele bate a porta do nosso coração, Ele nos lança essa proposta, e aí então, quando Ele lança essa proposta, a gente vai ver algumas respostas diferentes. É como quando Ele conta ali a parábola do semeador. Uns vão ouvir a palavra e imediatamente vão recusá-la. Outros irão ouvir a palavra e irão abraçá-la ali, mas com pouco tempo irão abandoná-la. Outros até poderão, ficar um pouco mais, não sei, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas depois ele vai entender que não quero isso para a minha vida, eu quero ganhar a minha vida, porque muitos acham que ganhar a vida é ganhar o mundo, e o próprio texto vai nos mostrar que não é isso. Se nós quisermos ganhar a vida, nós temos que perdê-la, e perdê-la por amor de Cristo. Por quê? Porque isso causa, ou deve causar em nós, essa renúncia. Nós devemos negar a si mesmo. Amados, nós precisamos compreender o que Jesus nos fala, que se nós quisermos realmente compreender o discipulado, ou ser um seguidor verdadeiro de Cristo, nós precisamos calcular aquilo que nós estamos fazendo. O que isso vai nos custar como servo de Deus? O que isso vai nos custar? A palavra de Deus diz que se alguém começa a construir uma torre e não calcula quanto vai gastar, ele pode entrar numa ruína, e ele pode abandonar a sua construção, e ele pode então se envergonhar-se e envergonhar a si mesmo, por conta de não ter projetado bem o que começou a fazer. A vida com Cristo não é diferente. Por que muitos abandonam no meio do caminho? Porque não é apenas pela emoção, mas é pela razão. Porque não é pela carne, é pelo Espírito. Se eu quero Jesus na minha vida, se eu aceitei a Jesus na minha vida, isso deve ser de maneira totalitária, deve ser eterna. Eu não posso tomá-las apenas como uma experiência na minha vida, por uma emoção que eu tive. Um dia eu fui à igreja, e ali eu senti aquela emoção, aquela alegria, opa, eu quero aceitar a Jesus. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós estávamos dizendo a Ele: Senhor, a minha vida agora é Tua. Porque nós não podemos andar em dois caminhos. Porque nós não podemos apenas dizer: hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Não é assim que funciona. A palavra de Deus vai falar várias vezes desses dois caminhos, do quente e do frio. Porque o morno não dá, Deus dá vontade de vomitar. Ou você está quente ou você está frio. Ou você serve a Jesus ou serve ao mundo. Mas não dá para ficar nos dois caminhos. Ou tentando enrolar, a quem eu não sei. Mas tentando camuflar, manipular uma vida em que Deus está olhando, em que Deus está vendo. Jó capítulo 34, versículo 21 vai dizer isso, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele olha para as nossas vidas, Ele vê os nossos passos, Ele conhece a cada um de nós. Amados, o discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Ele vai dizer: aquele que quer vir após mim, note isso, não é para você ser um admirador de Cristo, é para você ser um seguidor de Cristo. O discipulado ou discípulo é aquele que segue as pegadas do Senhor, é aquele que imita o seu Senhor, é aquele que faz a vontade do seu Senhor, é aquele que obedece ao Senhor. Não é aquele que apenas diz Senhor, Senhor,
não é apenas aquele que tem uma certa emoção num culto, numa reunião devocional, mas é aquele que lança o seu fundamento numa base sólida. É aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. É aquele que segue a pessoa de Jesus Cristo e que imitam. É aquele que obedece ao Senhor, é aquele que leva a sério o seu trabalho. A vida de cristão não é fácil. E quando Deus tem os seus propósitos na vida de cada um, não tem jeito, Ele faz, Ele cumpre. Quantas vezes nós não pensamos em abandoná-lo? Eu estou mentindo isso? Quantas vezes nós não pensamos, eu vou deixar esse cristianismo de lado, eu vou deixar essa vida porque ela é uma vida realmente muito complicada de se viver, mas a Bíblia vai dizer que não é um peso, hein? Não é um peso, porque o problema é que a gente confunde o que é carregar a cruz. Nós confundimos isso. Mas o discipulado é um convite para uma renúncia, e essa renúncia é radical. Ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. E o que é que a gente vai compreender? É que negar a si mesmo não é anular, não significa que o discípulo de Jesus é um zero à esquerda, não é isso. Não significa que ser seguidor de Jesus é ser uma pessoa apagada, que não tem princípios, que não tem a projeção, que não cresce, que não tem inteligência. Não pense que o seguidor de Cristo não tem um senso crítico. Tem sim. Uma pessoa que não tenha juízo claro. Mas o que Jesus está querendo dizer é que é preciso abdicar da própria carne, dos próprios desejos, que é preciso renunciar, que é preciso abrir mão, que é preciso decretar a falência do meu próprio eu, dos meus próprios direitos, para poder abraçar a cruz, porque Jesus abraçou a cruz. E nós precisamos abraçar essa mesma proposta de Jesus, de obediência, de humildade, de mansidão. Porque o forte, o valente, olha o que diz o provérbio, não é aquele que conquista uma cidade porque é forte, porque prevaleceu pela força, mas é aquele que deu o exemplo. É aquele que mostra o seu exemplo, e esse exemplo grita mais alto. O forte é aquele que se põe debaixo de uma cruz, que vai até o Calvário, e como ovelha que vai ao matadouro, muda. É aquele que não impõe os seus direitos, mas, como nós lemos ali, Gálatas capítulo 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém, igreja? E agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Meus amados, o que é ser um discípulo ou um discipulador? É aquele que recebe um convite, e é um convite estranho. É aquele que recebe um convite para morrer. Você já pensou nisso? É alguém que te chama: você quer morrer? Porque todos nós vivemos por uma causa. Se eu não viver por Cristo, eu vou viver por alguma causa. Eu vou viver pelos meus prazeres, eu vou viver pela minha vida, pelo meu corpo, mas eu vou viver por alguma coisa.
Isso é real. Eu vou viver por uma religião qualquer, por uma vontade qualquer, ou eu vivo por Cristo e para Cristo, ou eu vou viver por mim e para outra coisa, que não é Jesus. E quando nós somos chamados para morrer por Jesus, nós temos que entender que isso é verdade. Nós temos que entender que isso é verdadeiro. Porque isso é estranho, porque a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Como é que eu aceito a Jesus e sou chamado para viver uma vida em abundância? É porque agora Jesus vai viver em mim, eu vou morrer. E essa luta, ela é uma luta do meu cotidiano diário, todos os dias. Todos os dias eu vou morrendo, eu tenho que morrer. Eu vou me entregando para Cristo, eu vou vivendo por Cristo, eu vou negando o mundo, eu vou negando a carne, eu vou negando as paixões, já não faço mais a vontade de Satanás, eu vou me fortalecendo, eu vou criando bases em Jesus, eu vou ficando parecido com Cristo, e eu vou vivendo, eu vou me alegrando, eu vou compreendendo, mesmo no sofrimento, mesmo morrendo, porque nós vamos envelhecendo, nós vamos chegando ao fim, até um dia chegar ao fim. Mas aí nós precisamos dizer como Paulo disse: nós estamos entregando a carreira, nós estamos guardando a fé, porque eu combati o bom combate, eu combati o bom combate. Amados, Lucas, ele registra aqui nesse texto, ele vai dizer: tome a sua cruz dia após dia. Não é apenas uma renúncia que você faz lá quando você aceitou a Jesus. Mas o cristão, às vezes a gente fica prestando atenção, tem alguns cristãos que ao invés de subir, ele está aqui, ele fica procurando uma escada para descer. Porque ao invés dele melhorar a vida com Cristo, ele vai piorando. Ele vai ficando, é pior a situação dele. Ele vai cavando, é um buraco. Daqui a pouco ele mesmo vai se enterrar nele mesmo. A nossa vida não deve ser assim não, gente. A vida do cristão, a vida de renúncia mas é para a liberdade. Nós temos um Deus maravilhoso que cuida de nós, Ele não tira os olhos de nós de maneira nenhuma. Nós não estamos aqui brincando, e nem muito Deus está brincando com nossas vidas. Se Ele nos chamou, Ele também vai nos capacitar. Deus vai nos dar prova, mas Ele também vai nos dar sempre a maneira como nós devemos sair dela. Tem um ditado que diz que o frio, só vem de acordo com o casaco. É assim. Deus nos dá prova, dá, mas é para nos fazer vencedores. Hoje pela manhã nós estávamos falando exatamente sobre essa questão dessa epidemia. Não está fácil, gente, ainda está morrendo gente. Não acabou não. É estranho, todo mundo está aqui, afastado um do outro, com um negócio na cara, e não tira de jeito nenhum. Não pode tirar. Toda hora tem que estar lavando as mãos, higienizando as mãos, colocando álcool. Daqui a pouco a gente vai esfregar, vai pegar fogo de tanto álcool. Mas é o novo normal. Mas será que isso aqui é uma brincadeira? Será que Deus não tem um plano para isso? Será que Deus não tem um propósito para tudo isso? Será que tudo isso não é uma permissão de Deus para que o ser humano preste atenção na sua vida? Será que Deus não está nos dando um tempo, não está nos testando, quando eu digo teste, mas nos provando para que a gente venha
prestar mais atenção nas coisas dele do que nas coisas desse mundo. Agora mesmo a gente viu uma pessoa muito conhecida aqui de Teresina, aos 56 anos de idade, morrer. Quem nunca comeu um salgadinho aí da Casa dos Salgados, né? E a dona Lúcia, aos 56 anos, foi embora. Nós estamos sujeitos. Mas nós não queremos carregar a cruz. Nós não queremos negar a si mesmo. Nós queremos viver aí, sabe? Se Deus quiser. Amados, nós temos que lutar dia após dia, dia após dia. O apóstolo Paulo, ele diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Então o caminho do discipulado não é um caminho de amenidades, é um caminho de morte, é um caminho de cruz. Alguém perguntou para Francisco Leonardo se a igreja, por mais que sendo perseguida, se tornaria fiel. Ele disse: não, a igreja fiel se torna a cada dia mais perseguida. E nós, como cristãos, nós temos que ter consciência disso, que a igreja, ela cada dia mais vai ser perseguida. Quanto mais ela orar, quanto mais ela lutar, quanto mais ela batalhar, mais perseguida ela será. Nós não podemos achar, nossa igreja está perseguida, então por isso nós vamos ter que orar mais. Não, ela está sendo perseguida porque nós estamos sendo fiéis ao Senhor. E nós ainda não vimos nem um pedacinho dessa perseguição, porque nós precisamos ser mais fiéis ao Senhor. E não é fácil. Quem lembra daquela historietazinha, né, que diz que tinha duas igrejas, uma na frente da outra, e numa dessas igrejas o Satanás estava deitado em cima lá do telhado, ó, estava dormindo. E na igreja da frente, Satanás entrava pela janela, o povo expulsava Satanás pela porta, e ele pulava na outra janela, expulsava ele pela porta de trás. E aí então se faz a pergunta: qual é a igreja que está sendo mais abençoada aí? Qual é a igreja mais fiel das duas? É aquela que o diabo está deitadinho lá em cima? Ou é aquela que o povo está expulsando Satanás? Eu acredito que pela inteligência de vocês vão dizer que é aquela que o povo está expulsando. Claro, porque a gente só vai expulsar Satanás através da oração, através da fidelidade, através da cooperação, através do amor, através da sinceridade, através da paz. Então ele não aguenta, ele sai fora. Mas se nós estivermos aqui como igreja, de braços cruzados, acostumados uns com os outros, sem projeto para ganhar almas para Jesus, sem buscar o mundo lá fora, quando eu digo buscar o mundo lá fora, é evangelizar aqueles que estão perdidos lá fora, aí o diabo vai se deitar em cima, vai achar que está tudo bem. Meus amados, tem gente que confunde essa questão de carregar a cruz. Tem gente que pensa que carregar a cruz é carregar uma doença. Tem gente que pensa que carregar uma cruz é carregar uma fraqueza pessoal, é carregar um filho rebelde, um casamento infeliz. O que será que Jesus está querendo dizer para que cada um tome a sua cruz e carregue? As pessoas não estão entendendo. Por exemplo, lá na Idade Média, né, os monges, eles entenderam errado.
Eles entenderam que tomar a sua cruz era viver ali nos mosteiros, era abdicar do casamento, era viver 24 horas ali cantando, nos mosteiros. Mas carregar a sua cruz é negar a si mesmo, é se negar para viver para Cristo, por Cristo. Meus amados, nós precisamos compreender isso, nós precisamos estar à disposição de Deus sempre. Nós temos que determinar em nossas vidas que seguir a Cristo é andar como Jesus andou, é falar como Jesus falou, é servir como Jesus serviu. Jesus é o nosso exemplo, é oferecer a sua vida, é confiar nos seus caminhos, é caminhar na verdade, a verdade da Bíblia, é ter o coração em Cristo sempre, é fazer os nossos projetos voltados para o Senhor. Quantas vezes nós não só nos preocupamos, sabe, em fazer a nossa vontade, em cumprir os nossos desejos. Quantas vezes nós pensamos nas coisas de Deus? Quantas vezes, durante um dia, quantas vezes nós pensamos em Deus? Quantas vezes nós oramos para dizer, obrigado, Senhor, pelo café, pelo almoço, pela janta, coisas simples, pela saúde, pelo dia que tivemos. Quantas vezes nós não esquecemos que Deus existe? Isso é carregar a cruz, é carregar uma cruz nas costas, porque o cristianismo é renúncia. Meus amados, as pessoas estão buscando prazer nesse mundo, as pessoas estão buscando felicidade neste mundo. Salomão, ele buscou a felicidade ali no dinheiro, ele teve muito dinheiro, ele foi o homem mais rico desse mundo. Salomão buscou sabedoria, ele foi o homem mais sábio desse mundo. Salomão buscou o sexo, ele teve mais de 1000 mulheres. Mas no final de tudo, quando ele termina, quando ele bota a mão naquela taça, ele vai olhar, tem bolhas de sabão ali dentro. Ele vai entender que tudo aquilo era vaidade, vaidade e vaidade. Eclesiastes capítulo 2. Meus amados, as pessoas hoje estão fazendo propaganda de roupa para dar prazer para as pessoas. Estão fazendo propaganda de cardápios especiais para dar prazer às pessoas. Estão fazendo aí propagandas de viagens. Estão construindo lojas bonitas para dar prazer às pessoas. Estão fazendo shoppings com pisos brilhosos, com todo o requinte, para dar prazer às pessoas, porque as pessoas estão buscando esse prazer, porque as pessoas estão buscando essa felicidade. As pessoas estão construindo boates para dar prazer às pessoas, para que elas tenham prazeres. Elas vão aos shows para ter prazer. Em outros termos, as pessoas comem, as pessoas bebem, as pessoas dançam, as pessoas se divertem, as pessoas se vestem bem, as pessoas compram, as pessoas vendem, as pessoas fazem, as pessoas choram, as pessoas sorriem, mas no fundo e no fundo, tudo isso provoca um vazio.
porque só Jesus pode preencher este vazio que tem dentro do ser humano. Só Jesus pode nos preencher. Nada mais pode nos preencher. Amados, que é perder a vida para poder ganhar lá no lugar que a gente nem conhece. A gente vê que o próprio texto nos fala isso, que as pessoas, para ganhar a vida, elas têm que perder a vida. E o homem, ou para o homem natural, seguir a Cristo é perder a vida. Eles vão dizer que esse negócio de vocês que são crentes, ir à igreja, sair de casa de quarta-feira, colocar um livro da capa preta debaixo do braço, ir à escola bíblica dominical no domingo pela manhã, ir à noite assistir o culto, estar ali sentado assistindo a uma palestra, isso é ganhar a vida. Eles vão dizer: vocês estão loucos, isso é loucura. Mas para nós somos loucos mesmos, loucos, todos nós somos loucos, loucos por Jesus, porque nós abandonamos a vida para poder servir a Cristo, somente a Ele, e também as coisas desse mundo. Aquele que quiser seguir a Jesus tem que abandonar a vida, não adianta. Não adianta, tem que negar a si mesmo. Seria muito bom, eu aceito a Jesus, mas aí eu vou lá para o mundo, lá eu bebo, lá eu danço, lá eu jogo, lá eu faço isso, lá eu faço aquilo, lá eu me prostituo, lá eu adultero, eu faço o que eu quero. Mas não é assim. Não é assim. Seguir a Cristo é renúncia. É renúncia. Eu já contei isso aqui várias vezes, mas quando eu aceitei a Jesus, eu tinha tomado a metade de 1 litro de bebida. Eu achava que aquilo era bom, eu achava que aquilo preenchia a minha vida, mas depois eu fui olhar. Eu preciso de Deus, eu preciso de algo para preencher a minha vida, e não é isso aqui, porque isso aqui não preenche. Pelo contrário, dá dor de cabeça. Pelo contrário, meu dinheiro vai embora. Pelo contrário, isso aqui cria confusão, porque a Bíblia vai dizer: enchei-vos do Espírito, e não de vinho, e não de bebida, porque o Espírito causa clareza na minha vida, paz, tranquilidade. O Espírito faz com que eu deite na minha cama ali, ó, durma em paz. E o vinho, a bebida, não. Isso vai trazer confusão para a minha vida. Algumas pessoas dizem: mas pastor, eu vou tomar um copinho de vinho, não tem problema. Meu irmão, eu prefiro andar no meio do caminho do que andar na beira do abismo. Qual o perigo da bebida? Um copinho de vinho vai me levar para o inferno? Vai não. Não está na Bíblia isso, não vai. Mas isso pode me causar vício, eu posso ficar viciado, eu posso escandalizar, eu posso me embriagar. E aquele que se embriaga dá lugar para o outro. Que outro é esse? Ah, quero nem saber. Quero nem saber quem é esse outro. Eu só não quero que ele tome meu lugar. E nem tome, né, a minha consciência. Meus amados, nós temos que renunciar à própria vida para que nós possamos encontrar a vida. Jesus, ele vai dizer que
se nós ganharmos essa vida nele, nós seremos loucos. Mas nós devemos pensar na eternidade também. Porque, você já pensou? Negar a si mesmo por uma coisa que nós não estamos vendo? É pela fé. Por uma mansão celestial que a Bíblia diz, mas eu nunca vi. Quem foi que já viu o céu aqui? Ninguém nunca viu. Eu só sei que a palavra de Deus fala como é que é o céu. Que é um lugar maravilhoso, que é um lugar onde não vai ter mais choro, que é um lugar onde vai ter vida, é um lugar onde vai ter paz, é um lugar onde não vai haver mais doença, é um lugar onde não vai haver mais a morte, é um lugar onde o Senhor vai enxugar nossas lágrimas, é um lugar onde as ruas são de ouro, os muros de cristais, é um lugar onde vai haver uma água limpa, nós nunca mais teremos sede. É um lugar onde vai ter as árvores ali que irão nos alimentar. É um lugar onde nós não vamos mais precisar de energia elétrica, porque o Senhor será essa glória para nós. E eu quero ir para lá. Eu não sei onde é não, mas eu quero estar lá. Eu nunca vi, mas eu acredito que existe. Mas eu preciso seguir os conselhos de Jesus. Você também precisa. Para seguir a Ele, para ir após Ele, é preciso ter um relacionamento pessoal com Ele. É preciso negar a si mesmo, ou seja, abandonar as paixões. É preciso carregar essa cruz, e não é fácil. É preciso segui-lo. É preciso tê-lo como exemplo e fazer a sua vontade. Amém? Que Deus abençoe a todos grandemente.